Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para a gente dar continuidade às nossas séries de domingo. Hoje nós estamos no capítulo 18 de Provérbios. Esse capítulo ele foca intensamente na comunicação e também no isolamento social. E também nas consequências legais e relacionais das nossas palavras. Aquilo que eu falo não é muitas das vezes aquilo que você entende. É um manual sobre como se comportar em sociedade e como a língua, um órgão tão pequeno, pode ser uma ferramenta de vida ou de morte. Tanto você pode dar vida, levantar alguém ou até mesmo destruir alguém por causa da nossa língua, da nossa palavra, da nossa fala, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente exercita verbalmente. E eu sempre digo, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que a pessoa entende. Mas se a gente parar e observar, nós somos responsáveis sim pelo que a gente fala. A gente consegue tanto levantar quanto derrubar alguém. Então eu devo me responsabilizar e saber o que realmente importa para a minha vida. Porque Jesus, se a gente pegar a estratégia de Jesus em momento nenhum ele falou coisas para derrubar pessoas. Pelo contrário, todas as palavras que Jesus proferia era com intenção de corrigir, de solucionar problemas, de ajuste e principalmente de amor. Foi para isso que Jesus, ele nos chamou, nos ajustou, nos colocou nesse mundo, não para derrubar as pessoas. Se ele veio para salvar o mundo, nós, como servos e discípulos, também vamos salvar o mundo junto com ele. Porque o nosso papel é o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E desse jeito, a gente só consegue seguir nos passos do nosso mestre, seguir nos passos de Jesus. E Salomão aqui, ele usa versículos, ele usa trechos que vão nos ajudar muito nessa caminhada. Vamos lá, vamos começar? Hoje aqui está chovendo, por isso que minha casquinha de bala não está aqui comigo hoje, porque está chovendo. O Rio hoje amanheceu chuvoso. E bom, porque tá fresquinho, né? Está começando aqui a temporada, o finalzinho do outono, junho já começa o inverno, então já começa a esfriar. Aqui tá bem frio, eu tô com essa camisetinha aqui, porque eu falei, vou pra praia, não vou botar uma roupa, um casaco. Era pra ter trago um casaco, sim, porque já tá fresquinho. Tá começando a entrar já, as portas do inverno já estão batendo, ó. O inverno está batendo as portas. Versículo 1 de Provérbios 18. Quem se isola busca interesses egoístas e rebela-se contra o bom senso. O isolamento aqui não é uma solitude saudável, mas o afastamento por arrogância. Quem se fecha em si mesmo perde a capacidade de ser corrigido e de aprender com os outros, com a comunidade, com a igreja. Ou seja, Salomão aqui nesse primeiro versículo já dá uma saraivada na gente, já mostrando, o isolamento é bacana, mas o isolamento como forma de afastamento do corpo não é legal. Ou seja, precisamos do corpo, precisamos estar junto, precisamos estar unidos para um ajudar o outro, um corrigir o outro. E assim a gente crescer em espírito, em verdade. Então, quando ele fala sobre isolamento egoísta, é para buscar os seus próprios interesses. Eu não vou hoje porque o irmão me olhou torto. Eu não vou hoje porque fulano não gosta da cor da íris do meu olho. Eu não vou hoje porque fulana falou mal da unha encravada que eu tinha aqui no meu dedinho. Eu não vou porque fulana disse que não gostou do meu esmalte, não gostou do meu batom, não gostou do meu cílio, não gostou do meu cabelo cortado. Isso é só desculpa
para alimentar o seu ego e o seu egoísmo. De resto, não tem por que não congregar, certo? Aplicação. Não tente resolver tudo sozinho, nem se afaste das pessoas que te amam. O isolamento é o terreno onde as piores decisões são tomadas. E é verdade isso. Quando a gente está sozinho, a gente não enxerga o todo. Às vezes quem está do lado de fora enxerga muito melhor aquilo que a gente não está vendo, certo? E acaba dando um bom conselho. Ó, Natália, por esse lado aqui não é muito bom. Ó, por esse lado aqui também não é muito bom. Então a gente tem que estar em conjunto, em não só sozinhos, mas estarmos em conjunto, em união. Versículo 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus próprios pensamentos. O tolo não ouve para aprender, mas espera sua vez de falar para se exibir. Ele valoriza mais a sua opinião do que a verdade. Eu sempre converso isso. A minha opinião é minha opinião. Eu não preciso dar a minha opinião para qualquer um. Conseguem entender? Porque eu vejo muito isso hoje em dia, por causa de política, né? As pessoas, porque eu gosto do político X, porque eu gosto do político Y. Esse ano é ano de eleição. Então, por ser ano de eleição, acaba se gerando desconfortos familiares entre amigos por causa de política. E nós não estamos priorizando as coisas que vêm do alto. Estamos priorizando o político, massageando o ego de homens e fazendo com que eles fiquem lá. Para eles, a nossa briga tanto fez como tanto faz. Se famílias estão sendo destruídas, se amizades estão sendo destruídas, eles não estão nem aí. Literalmente estão cagando para a nossa opinião. Desculpa o termo. Mas enquanto a gente está aqui se engalfinhando, brigando, arrumando confusão por causa de opinião, se você gosta do seu político X, fique com ele, vai morar com ele, monte uma casinha de sapê e vai morar com ele. E se você gosta do seu político Y, faça a mesma coisa. Mas não briga por causa disso. Não briga por causa de opinião. Como eu disse, a opinião ela é sua. Nem todo mundo precisa saber da sua opinião. Por quê? Quando alguém sabe da sua opinião, se ela for contrária à opinião dela, vai se gerar discussão, vai se gerar atrito, vai se gerar disse-me-disse. A única, não discussão, mas o único ponto de vista que eu entendo que a gente precise defender é referente à nossa fé. Não para arrumar briga, ou confusão, ou disse-me-disse, mas para defesa. Entende? Mas também eu não vou tentar convencer o outro da minha fé. A fé é minha. E eu também não preciso enfiar goela abaixo a minha fé e também não preciso que enfiem goela abaixo a fé dos outros. Se você tem o seu posicionamento religioso, cristão ou não, é seu. Agora, eu tenho o meu. Não vem arrumar discussão comigo. É que nem as escrituras sagradas. As escrituras sagradas, ela tem o texto, tem o contexto, tem a exegese. E se você quiser aprender, vem comigo. Se você não quiser, é só arrastar para cima. Né? É sobre isso. Mas ninguém precisa parar e ficar aqui ouvindo eu falar blá 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 e disse-me disse. Não. Vivemos num país laico. O que significa isso? Um país onde todos podem professar a sua crença. A minha é cristã. Eu tenho cunho evangélico. E se você não quiser aprender, tudo bem.
Agora, se você quiser aprender, olha, a gente tem muito que conversar, a gente tem muito que falar, trocar figurinha. Agora tá no auge da figurinha da Copa, né? A gente tem muito que trocar figurinha. Tem muita coisa para acrescentar. Fica aqui comigo, permaneça. E é aquilo, me respeita para você também ser respeitado. Né? O respeito, ele tem que ser mútuo. Mas é aquilo, não espere de mim confusão, discussão. Eu sou nova criatura. Né? Como disse os devocionais anteriores. Eu sou nova criatura, então eu não vou parar meu tempo para ficar tentando justificar a minha fé, para tentar ficar defendendo a minha fé. Se você não acredita no que a palavra está dizendo, o que a Bíblia aberta na sua cara está dizendo, não sou eu que vou te convencer que você tem que ser cristão, que você tem que acreditar em Jesus. Não sou eu. Me desculpa, mas não sou eu. Eu não estou aqui para discutir, para mostrar o meu posicionamento, para ficar aqui. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você vai para o inferno, você não vai para o inferno. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para ler a leitura bíblica do dia. Hoje é Provérbios capítulo 18. Amanhã vai ser outro estudo. E assim sucessivamente. Fica aqui, vamos aprender. O tolo, ele não ouve para aprender, mas espera a sua vez para se exibir. Ele valoriza mais a sua opinião do que a verdade, ou seja, opinião não pode ser mais forte do que a verdade. Eu sempre falo isso, não pode. Opinião é que nem bumbum, cada um tem o seu. E cada um cuide do seu. E é isso, opinião é isso. Em uma conversa, você está ouvindo o que... Não. Em uma conversa, você está ouvindo de verdade ou apenas preparando o que vai dizer em seguida. A refutação. Aprenda a ouvir com curiosidade. Talvez aquela pessoa que você não está dando tanto ouvidos, você só quer discutir, dar a sua opinião. Talvez ela tenha muito a acrescentar na sua vida e você está desperdiçando o seu tempo com opinião, com querer se posicionar. Eu tenho que ser ouvida de qualquer jeito. Gente, isso é a maior enrascada que você pode se meter, de querer ser ouvido. Se as pessoas não querem te ouvir, você pode dançar, fazer pirueta, fazer estripulias. É a pessoa. Escolha pessoas que queiram te ouvir, que tenham o mesmo assunto, que você possa ter um diálogo, entende? Que você possa ter uma maturidade, um diálogo decente para completar o seu raciocínio e a pessoa te ouvir de fato, entende? Porque se a pessoa não quer te ouvir, um beijo, tchau, vai com Deus. É aquilo. Deixa pra lá. Sua opinião é a sua opinião. Ela não tem que ser a palmatória do mundo. Entende? Até porque a gente tem a Bíblia Sagrada, que é a verdade. Ou seja, se for para pregar o evangelho, beleza. Você pode defender. Mas se for só para discutir, perde nem teu tempo. Eu não perco nem meu tempo. Se eu não quero, se eu não estou sendo ouvida em determinado local, eu levanto e me retiro. É simples assim. Versículo 3. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. O pecado não é um ato isolado. Ele traz consigo um efeito social dominó. A falta de caráter inevitavelmente leva à perda de reputação. Proteja sua integridade. A desonra é uma sombra que demora muito para desaparecer. Ou seja, quando pecamos, aparece a nossa verdadeira face. Aquilo que a gente não quer mostrar para os outros. Que só você e Deus conhecem. E é aí
que quando você é pego no flagra, a sua verdadeira face, ela é descoberta para as outras pessoas. E muitos se escondem durante muitos anos, mas uma hora a máscara cai. Não tem como. Uma hora cai. De todos é assim. Versículo 4. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda. Contraste essa complexidade de pensamento humano a águas profundas e a clareza refrescante da sabedoria divina, que flui e traz vida. Ou seja, o homem sábio, o homem que eu digo homem e mulher, homem, humanidade, que busca a sabedoria, enriquecer-se em sabedoria, sabedoria seja ela de conhecimento bíblico, seja ela de conhecimento de conhecimentos gerais, seja ela de conhecimento de uma medicina, seja ela em qualquer área da vida da gente. Ou a humanidade, quando ela escolhe buscar a sabedoria, ela é comparada a um ribeiro que transborda, ou seja, quando você vê sabedoria em alguém, ela vai transbordar. A sabedoria, ela transborda. Você olha para aquela pessoa e você fala assim, caramba, o quanto eu aprendi aqui com fulano ou com fulana. Eu tenho irmãos que aprendem muito. Todas as vezes que eu sento com eles para conversar, é papo aí de 2, 3, 4 horas da manhã a gente dorme. E olha que eu durmo cedo, hein? Olha que eu durmo cedo, e bem cedo. É muito difícil eu dormir tarde. Eu durmo bem cedo. Busque ser alguém cujas palavras trazem frescor e solução, não apenas mistérios e confusão. Ou seja, busque ser aquela pessoa clara, busque ser aquela pessoa que ajuda, busque ser aquela pessoa que você precisa de conselho, que o outro precisa de conselho, e o primeiro nome que vem na cabeça dela, vou conversar com a Natália, vou conversar com fulana, vou conversar com ciclana. Busque ser esse tipo de pessoa, aprender cada vez mais de Jesus, se tornar como Ele, andar tanto com Ele, que as pessoas vão olhar e vão confundir se é Jesus ou se é você que está falando. Lembra de Paulo, como foi dito essa semana? Paulo disse, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ou seja, ele se fundiu tanto, aprendeu tanto de Jesus, que já não dava mais para distinguir se era Paulo ou se era Cristo que estava falando. E é isso. Nossa vida deve ser essa. As pessoas devem olhar pra gente e identificar e falar assim, caramba, cara, será que vem de Jesus isso daí? Porque olha o que ela disse é batata. E é isso. E é isso. Versículo 5. Não é bom favorecer os ímpios para privar o justo da justiça. Condena o favoritismo e os sistemas de conchavos, onde o erro é passado por pano e o inocente é prejudicado. Seja imparcial. Não defenda o erro de um amigo só por amizade, nem ignore o direito de alguém de quem você goste. Relativando, né? Não defenda o erro. O errado é errado, mesmo que ninguém esteja vendo ou ninguém esteja fazendo. O errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Consegui contextualizar direito. Às vezes a gente acha, é meu amigo, eu vou passar a mão na cabeça dele. Você está privando ele de aprender com os seus erros. Entende?
todos nós aprendemos, todos nós devemos aprender com aquilo que a gente faz, seja o certo ou seja o errado. O errado, então, aí é que a gente aprende mesmo. A gente só volta a cometer o erro se a gente quiser. Mas fora isso, a gente só com o acerto a gente aprende, mas não aprende muito. Mas com os erros da vida, vou te falar, muitas coisas eu parei por causa do erro. Muitas coisas eu deixei de fazer por causa do erro. Tomei uma postura diferente para eu conseguir ter uma vida diferente também. Versículo 6. Os lábios do tolo provocam a briga, e a sua boca chama o açoite. O tolo usa palavras como faíscas em um paiol de pólvora. Ele é um arquiteto da própria punição através do que fala. Eu, com meu esposo, eu sempre converso com ele. Evite a contenda, evite a discussão. Espere pelo menos 24 horas para você se posicionar e responder a alguém. Porque em nossas respostas, muitas das vezes, pode magoar. A gente não sabe o que o outro está sentindo. A gente não sabe o que o outro está passando. E por não saber o que o outro está sentindo, o que o outro está passando, a gente pode destruir alguém pelo que a gente fala. Isso eu falo para ele, falo para minhas amigas, falo para meus parentes, falo para quem vem quiser conversar comigo. E as pessoas sabem que essa é de fato a minha atitude. Eu faço assim. Só falo, só abro minha boca depois de passar um tempo. Porque eu já tive muitos problemas quanto a isso. Quanto a falar demais, abrir minha boca demais, abrir minha boca quando não necessário, quando não solicitado. E ferir pessoas por isso. Então eu tive que aprender. E Jesus, vamos pegar Jesus. Jesus em momento nenhum, ele tenta discutir, dizer qualquer coisa com aquelas pessoas que perseguiam ele. Jesus foi para a cruz calado, mudo, em silêncio. E é isso. É só calado que vence. Versículo 7. A boca do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. A fala imprudente é como um laço do caçador. Uma vez dita a palavra errada, a pessoa fica presa a consequências. Ou seja, quando eu digo que somos responsáveis pelo que falamos, é porque vamos ficar aprisionados com o que a gente falou. Ou seja, nossas palavras podem ecoar na mente da outra pessoa de forma ruim. Entende? Quando eu falo, eu sei como eu estou, mas eu não sei como o outro está, como o outro vai receber aquilo que eu falo. Então, eu tenho que ter muito cuidado para não magoar, para não entristecer, para não caluniar, para não fazer mal. Eu tenho que ter todo um cuidado. Todo um cuidado. Porque senão, meu irmão, minha irmã, para aquela pessoa que está fraca na fé, se desviar, é 2 palitos. Como dizem os nossos irmãos paulistas. É rapidinho. Antes de postar algo ou falar em um momento de raiva, lembre-se, você é escravo do que você diz, mas o Senhor do que cala. Ou seja, fica caladinho. Bota a sua cabeça em ordem primeiro. Espera aí pelo menos 24 horas. Se você viu que 24 horas você ainda está inflamado, espera mais 24, uma semana, um mês, 2. No momento oportuno, você chega e fala com aquela pessoa: olha, fulano, lembra aquele dia XPTO? Então, naquele dia você me magoou com a sua fala, com aquilo que você disse. Você disse isso. Ou então deixa pra lá, o Senhor te cura. Cure-se, permita que Jesus te cure. E perdoe o outro irmão,
A gente não sabe o que está acontecendo. Perdoe a outra pessoa, a gente não sabe o que está acontecendo. Se passa na mente dele. Versículo 8. As palavras do fofoqueiro são como petiscos deliciosos. Gostei desse termo. Descem até o íntimo do homem. A fofoca é viciante. Ela entra no sistema emocional e permanece lá, moldando nossa visão sobre os outros de forma quase irreversível. Quantas vezes você ouviu falar de fulano, ciclano e beltrano e você passou a sentir raiva daquela pessoa só pelo que o outro disse? Isso acontece muito. E de muitas formas. De muitas formas. A gente tende a odiar o outro só pelo que o outro disse do outro. Isso é muito complicado. Porque nós devemos ter a nossa própria percepção, a nossa própria visão, o nosso próprio entendimento. Ver o porquê que aquela fulana não gosta da outra. Talvez é só uma mera competição. Talvez é uma pessoa que ainda não conheceu a outra profundamente. Talvez, tem muitos talvez aí que podem surgir, que podem acontecer. Eu, como serva e discípula de Jesus, eu não posso ficar no meio da fofoca. Porque se eu fico no meio da fofoca, o que acontece? Eu sou o sexto fofoqueiro. Né? E a fofoca, ela se torna irreversível. Porque você fala de uma pessoa, aí vai para outra, vai para outra, vai para outra, e se torna uma cadeia de problemas. De quando eu olho para o outro, eu já olho para o outro já com um olhar de lá vem aqui fulana. Já vai estragar o ambiente. Só pelo que eu ouvi da outra pessoa. E isso é muito grave. É muito complicado. Porque se eu me deixo levar pelo que o outro está falando, pela fofoca, eu tenho que voltar e me converter, porque não aprendi nada das escrituras. Não consuma petiscos de fofoca. Uma vez que você ouve algo ruim de alguém, é muito difícil voltar a olhar para outra pessoa com pureza. Fulana vai fazer fofoca de ciclana? Fulana, peraí, só um instantinho. Sai, se retira e fala, vem cá, volta aqui. Não quero saber não. Quero saber não, porque o que diz respeito ao outro é o outro. Não quero saber não. Vai lá falar com ela, pergunta ela por que ela tá fazendo isso. A pessoa nunca vai falar com a outra. De forma nenhuma. Versículo 9. Quem é relaxado em seu trabalho é irmão do que destrói. A negligência e a preguiça são formas passivas de destruição. Não fazer o que deve ser feito causa tanto dano quanto destruir ativamente. Nossa, foi uma pedrada para mim. Uma pedrada. Que às vezes eu negligencio algumas coisas minhas por causa de preguiça, por causa de ficar... eu vou descansar, porque senão quando eu voltar a trabalhar eu não vou descansar mais. Meu Deus, não sei o quê. Eu trabalho muito, não sei o quê. E acabo dando desculpas para uma coisa que eu tenho que fazer, para uma coisa que eu tenho que exercitar, para uma coisa que eu tenho que estar ali exercitando. E isso é grave. Seja excelente no que faz. O trabalho mal feito é um desperdício de recursos e uma falta de respeito com quem depende de você. Ou seja, nosso trabalho tem que ser feito sempre. Eu tenho que exercitar o meu trabalho sempre. O que depender de mim, eu vou lá e cumpro. Eu não posso esperar que alguém venha para fazer o que eu tenho que fazer. Versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros.
Nome representa caráter e autoridade de Deus. É o único refúgio que realmente importa qualquer tempestade, para suportarmos qualquer tempestade. É o nome de Jesus, é o nome de Deus, é a autoridade do nome dele. A autoridade não está em nós, a autoridade está no nome de Jesus, no eu sou, no Deus dos exércitos e não em nós. Nós não temos poder e autoridade para nada, absolutamente nada. Em momentos de crise, seu primeiro instinto deve ser buscar a Deus e não celular ou até mesmo o braço humano. E muitas das vezes o celular tem sido o nosso refúgio. Seja em jogos, seja em conversas que não condizem com a vontade de Deus, seja em rios que a gente se esconde atrás dos rios, seja em story. Nosso refúgio tem sido o celular. E isso tem causado divórcios, brigas, contendas, divisões, separações. Tem causado muitos estragos. E a gente deve pensar qual é a prioridade da nossa vida. Você já pegou a sua Bíblia hoje? Tá com ela na mão aí assistindo esse devocional? Se não, a partir de agora, escute o devocional, pegue sua Bíblia, leia seus versículos, leia os versículos chaves e vamos aprender juntos. E em crise, chame a Jesus Cristo, chame a Deus e eles vão nos ajudar. Versículo 11. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro alto demais para ser escalado. O contraste com o versículo 10. O rico confia na segurança ilusória do dinheiro. É uma proteção mental. Eles a imaginam. Não é uma segurança real contra as crises da alma. A segurança real é manter-se ligado à fonte, a Deus, a Cristo Jesus. E só a eles. Não adianta você querer buscar consolo e conforto aonde não vai ter. O dinheiro, se observarmos bem, ele traz muitas coisas consigo. Traz medos, traz insegurança. E se o meu dinheiro acabar? E se eu não conseguir pagar? E se eu não for isso? E se eu não for aquilo? E se? Já Deus é a certeza. Ele é o eu sou. Ele é a rocha firme. Ele é. E é isso. E é isso. Dinheiro compra conforto, mas não compra livramento. Muito menos a salvação. Não coloque sua segurança final na sua conta bancária. Hoje você tem, amanhã você não tem. E é isso. E tá tudo bem. O problema é quando você coloca o dinheiro acima até mesmo de você. Eu sou isso porque eu tenho isso. Eu sou isso porque eu possuo aquilo. Tudo isso vai ficar quando Jesus voltar. E será que seus bens vão ficar com você? Não. Vão ser queimados. E é isso. Versículo 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. O orgulho cega o senso de perigo. A humildade mantém os pés no chão, o que permite que a pessoa seja elevada com segurança. Ou seja, a humildade, ela abre portas. Minha mãe sempre dizia isso para mim. Minha filha, seja humilde aonde você for. Porque a humildade, ela realmente abre portas.
Minha mãe tinha muita sabedoria, muita. Ensinou muito valor para mim e para minhas irmãs. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina, seja manso e humilde, porque eu sou manso e humilde. O próprio Jesus se declara manso e humilde. Ter os pés no chão é ser humilde. Agora o problema é, eu tenho, eu posso, eu quero, eu posso, eu consigo. É ser soberbo demais. Esse é o problema. Se as coisas estão indo bem demais, dobre a sua dose de humildade. A soberba é um sinal de que o tombo está próximo. Eu não preciso, eu não faço falta, eu não vou fazer falta. Não tem problema. Eu sou o que sou importante, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente não é nada. A gente não é nada. Somos meros peregrinos vagando nesse mundão, aguardando o resgate do nosso Rei para nos levar à salvação. E é isso. E está perfeitamente bem. Redobre a sua dose de humildade. Não chegue nos lugares com porque eu tenho doutorado, pós-doutorado, porque eu tenho patrimônios, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não tem nada. Daqui a pouquinho o seu faz assim, ó, te recolhe e fica tudo aí. Se você tiver filho, fica para os filhos. Se você não tiver filho, fica para o governo. E é isso. Não seja soberbo. Não somos mais do que ninguém. Versículo 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Condena a precipitação. Responder sem ter todos os fatos é uma prova de arrogância e falta de inteligência emocional. Confesso que de vez em quando eu sou assim, querendo provar o meu valor. E isso me afeta. Me afeta porque sempre tem alguém que sabe mais. Então, quando você se coloca em humildade e você ouve primeiro, antes de você falar, você se dá a chance de aprender. E além de aprender, você ainda dá a chance da outra pessoa ser elevada. E quando você for montar seu discurso, sua fala, você monta sua fala de forma estratégica, não vergonhosa. Pratique a escuta ativa. Deixe a outra pessoa terminar de falar antes de formular seu julgamento ou resposta. Tem muito que aprender. Versículo 14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas quem pode suportar um espírito abatido? A resistência mental é capaz de carregar o corpo enfermo, mas se a própria mente, espírito, desmorona, não resta força para mais nada. Cuide da sua saúde mental e espiritual. Elas são o motor que te mantém em pé quando o seu corpo ou as circunstâncias falham. Mantenha-se rígido na sua própria mente. Versículo 15. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O sábio é um eterno aprendiz. Ele não espera o conhecimento cair no colo. Ele o persegue ativamente. Busque conhecimento. Busque se especializar. Especialize-se na palavra do Senhor. Especialize-se na sua área de trabalho. Especialize-se naquilo que você deseja, naquilo que você almeja ter na sua vida. Não fique esperando tudo cair do céu. Corra atrás. Se você quer algo, corra atrás. E o Senhor te dará, se for a vontade dele. E é aquilo. Coloque-se a pensar: Senhor,
Essa é a sua vontade? É o que o Senhor quer? Eu faço muito isso. Quando eu não sei o que me espera lá na frente, quando eu for buscar alguma coisa, quando eu quero alguma coisa, eu sempre falo: Senhor, se essa é a sua vontade, traga paz. Se não for do Senhor, retira até do meu coração, do meu pensamento, que eu venha a não querer. Eu quero algo que seja do Senhor, não que venha para aumentar e massagear o meu ego. Não quero isso. Nunca pare de estudar. O dia em que você acha que já sabe o suficiente é o dia em que você começa a se tornar um tolo. Versículo 16. O presente abre caminho para aquele que entrega e conduz à presença dos grandes. Uma observação sobre a etiqueta social e a generosidade. A liberdade facilita o acesso às oportunidades e pessoas influentes. Seja generoso. Pequenos gestos de atenção e presentes oportunos podem abrir portas que a força bruta jamais abriria. Ou a força bruta, ou o meu jeito arrogante. Seja generoso. Generoso no quê? Leve um bombom para alguém. Leve uma bala, uma palavra de carinho. Dê a sua atenção, o seu ouvido. Porque assim o Senhor te ajuda. Versículo 17. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha e examine. O perigo de ouvir apenas um lado da história. Toda narrativa parece perfeita até ser confrontada com a versão contrária. Ou seja, eu tenho uma pessoa falando uma coisa e eu tenho uma pessoa falando outra coisa. Salomão, ele é mestre nisso. Ele teve lá as duas mulheres dizendo, uma é a mãe, a outra é a mãe, e ele foi lá e ouviu as duas. E ainda assim, se restar dúvida, ele chegou e ainda falou assim, falar uma coisa pra vocês. O Carrasco, pega essa criança e divide no meio, dá uma pra cada uma. E a mãe verdadeira disse, não faça isso não. Pode dar essa criança para ela. Pode dar meu filho para ela. O que aconteceu? Salomão viu quem de verdade era a mãe. A mãe não quer ver um filho ruir, não quer ver um filho travar, não quer ver um filho mal. Ela sempre quer ver um filho bem. Então, ouça os dois lados antes de você tomar suas decisões, tomar suas conclusões. Nunca tome uma decisão ou mude sua opinião sobre alguém ouvindo apenas uma versão. A verdade geralmente está no equilíbrio das narrativas, ou seja, eu vou ouvir fulano, eu vou ouvir ciclana, e eu vou parear e tirar minha conclusão baseado naquilo, imparcialmente. Não posso nem ser por um lado nem pelo outro. Imparcial. Versículo 18. Lançar sorte resolve contendas e separa adversários poderosos. No contexto antigo, o sorteio era usado para evitar brigas quando não havia provas claras. Era uma forma de deixar a decisão nas mãos de Deus. Em impasses onde ninguém cede, busque um método imparcial de decisão para preservar o relacionamento acima do ter a razão. Nem sempre você precisa ter a razão. Quem busca ter somente a razão é tolo. Busque ter paz. Eu sempre busco a paz. Ah, Natália, mas qual a sua opinião? E quando fala para mim, qual é o seu político? Primeira coisa que eu respondo, meu político é Jesus Cristo. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E é isso, eu falo isso pro meu marido também. Cara, não entra nessa noia aí de político X, político Y, porque vai dar ruim. Ou seja, quando perguntarem pra você qual é o seu político,
Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E é isso. É para sua sanidade mental. É a sua válvula de escape. Versículo 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as grades de um castelo. Ferir alguém próximo cria uma barreira defensiva quase intransponível, quase inentrável. A mágoa familiar é a mais difícil de curar. Porém, quando se tem perdão de ambas as partes, o amor flui. O amor é a chave da cura. Ou seja, brigou por político X, político Y, ame. Ame independente do outro. Ame porque você serve a Jesus Cristo. Ame porque Ele te ama primeiro. E é isso. Cuidado redobrado com o que você diz aos seus amigos, parentes, familiares, irmãos em Cristo. Uma ofensa pode levar anos para ser perdoada. E é isso. Versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que os seus lábios produzem, ele se satisfaz. Você colhe o que você fala. Suas palavras são boas. Sua vida será alimentada por coisas boas. Se as suas falas são ruins, a sua vida será alimentada por coisas ruins. Ou seja, alimente-se de palavras boas. A palavra do Senhor é o melhor para nossas vidas. Busque devocionais, busque pregações, busque estudar, busque aprender do Senhor e a sua alma vai ser alimentada de coisas boas. Aplicação. Use sua fala para criar a realidade que você deseja viver. Palavras de esperança geram uma vida de esperança. Não é ficar pelos quatro cantos. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou feliz. Não, não é só isso. É viver isso. Viver isso de fato. Versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Um dos versículos mais poderosos das Escrituras. A palavra pode matar um sonho ou dar vida a uma ideia. Pode destruir um casamento ou também restaurá-lo. Vigie cada palavra. Você é o primeiro a comer do fruto do que diz. Seja doce ou amargo. Aquilo que sai, muitas das vezes não vai ser aquilo que vai entrar. Eu tenho que ter cuidado. Saber o que falar, como falar, com quem falar, de que forma falar, para construir relacionamento, não para destruir. Versículo 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, receberão uma bênção do Senhor. O casamento é visto como uma providência divina e um favor especial de Deus para a felicidade humana. Ou seja, Dedé, você encontrou o quê? Uma bênção do Senhor na sua vida. E é isso. Encontrou uma esposa, o Senhor te deu uma esposa, uma bênção do Senhor. Tenho meus defeitinhos especiais? Tem. Mas foi você que escolheu casar, meu irmão. Você orou pouco. Eu orei muito, orei bem. Que veio você, a bênção da minha vida. Mas você orou pouco. Aí pegou o quê? Essa pessoa aqui doida. Multiplica doida, como você me chama. Mas é a minha casca de bala. E eu sou a sua. Eu tenho certeza disso. Bênção. Somos bênção um na vida do outro. E o casamento ele é visto para Deus como algo divino, algo maravilhoso. Deus instituiu o casamento lá no Éden. Valorize o seu cônjuge como presente de Deus. Trate seu casamento como uma bênção que ele é destinado a ser. Nosso casamento é abençoado. Seu casamento é abençoado.
Ah, mas Natália, o amor acabou. Reacenda o amor do seu casamento. Reacenda o amor do seu parceiro. E assim vocês dois viverão o novo e o extraordinário de Deus. Versículo 23. O pobre fala suplicando ajuda, mas o rico responde com aspereza. Observação sobre como o poder e o dinheiro podem endurecer o coração e tornar a comunicação arrogante. Não deixe o sucesso subir a cabeça. Independente do quanto você tenha, trate a todos com a mesma dignidade e respeito. Independente da posição, da classe social, de quem está do seu lado, principalmente quem está do seu lado. Trate com amor, com respeito, humildade, tratando o outro como se ele fosse maior e melhor. E é isso. Versículo 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o irmão. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o irmão. Qualidade sobre quantidade. Amigos de conveniência desaparecem no aperto. O amigo verdadeiro é uma âncora emocional. Ele te ajuda, ele te retira do fundo do poço, ele restaura a sua fé, ele alimenta o seu conhecimento da palavra do Senhor. Busque a amizade que te aproxime de Deus, que te aproxime de Cristo, que evidencie aquilo que você tem de melhor, seja numa amizade, seja no seu cônjuge. Busque pessoas que vão te levantar, que vão te impulsionar, que vão te elevar para próximos níveis de amizade. E dessa forma, você vai ser diferente. Invista em poucos e bons amigos. É melhor ter um amigo leal do que 100 contatos superficiais. Que nos momentos que você está triste, que você precisa, corre. Mas aquele amigo que está ali, palpa toda a obra, é difícil de encontrar. Mas quando encontra, agarra, segura, prende, bota uma bola de ferro e não larga nunca mais. Conclusão. O capítulo 18 é o tratado de responsabilidade social. Ele nos mostra que vivemos em uma teia de relações onde nossas palavras são os fios. As 3 lições fundamentais que aprendemos. O poder do verbo. Sua língua é um motor. Versículo 21. Ela pode te levar para o palácio ou para a ruína. Use-a com sabedoria e freio também. A escuta com inteligência. Responder antes de ouvir. Versículo 13. E julgar com apenas um lado. Versículo 17. São os erros que mais causam injustiça. Refúgios reais versus imaginários. Não confie no muro alto do dinheiro, versículo 11, mas na torre forte do caráter e da fé, no versículo 10. Hoje faça o exercício de ouvir 80% e falar 20%. Em suas conversas, em suas reuniões, assim como descrito no versículo 13. Antes de dormir, agradeça pelos amigos mais chegados que o irmão que ele colocou na sua vida, como o versículo 24. Eu tenho muitos amigos mais chegados que irmãos. Graças a Deus, ele me privilegiou de pessoas amáveis, pessoas que me ajudam em oração, que eu ajudo em oração também. Eu sou grata, extremamente grata ao Senhor. Amém? Vamos orar? Orar pelos amigos, orar pela nossa vida, orar por tudo. Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor.
Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Pai, perdoe nossas falhas, perdoe nossos erros, dirija nosso caminhar. Pai, toma cada amigo aqui, Pai, presente, orando comigo. Meus amigos mais íntimos que o Senhor conhece e são mais chegados que o irmão. O Senhor conhece quem são. Tome, Pai, minha família em tuas mãos, meu marido, meus sogros, minhas irmãs, meus irmãos em Cristo que congregam em todo o estado do Rio de Janeiro, que congregam em outro estado, que congregam nesse mundão aí de meu Deus. Muito obrigada, Pai, por cada um. Tome cada um em tuas mãos, perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas e nos ajude, Senhor. Nos ajude sempre, pois precisamos e dependemos do Senhor. Tanto psicologicamente, tanto espiritualmente, tanto fisicamente, quanto socialmente. Precisamos do Senhor. Nos ajude, Pai, a ter filtros em nossa vida, para ouvirmos mais e falarmos menos. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.